Desde Portugal, um grande abraço virtual para todos. Meu nome é Paulo Manuel Cardoso e estamos no canal Luz do Caminho. Hoje trago-vos para vós o privilégio de sermos cristãos. Já atrás tive uma mensagem muito semelhante a esta, mas gostaria de vos incentivar a continuarmos nesta fé, na esperança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e para isso também nos animarmos e nos regozijarmos, porque ser cristão é um privilégio. Os textos que nós iremos ler, eles estão em Filipenses, no capítulo 4, vão ser alguns versículos salteados, verso 4, verso 7, verso 9, verso 11, 13 e 19. São estes os textos que nós iremos proferir. Então, como privilégio de sermos cristãos, eu começo por vos dizer que é um gozo extremo, marcante, presente, o facto de nós sermos cristãos. Isto nos dá um prazer enorme. No verso 4, o primeiro versículo que nós iremos ler, estamos no capítulo 4 de Filipenses, verso 4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E é interessante nós contextualizarmos este versículo, porque ele foi proferido, foi escrito quando Paulo estava numa prisão. Eu nunca passei por lá, mas posso calcular que privados da liberdade é uma situação que com certeza concorrerá contra a nossa alegria. Bem pelo contrário, a frustração, a ansiedade, o desespero, com certeza. Mas não, Paulo, neste quadro, ele profere estas palavras: alegrai-vos sempre no Senhor. Estas palavras também foram proferidas por um homem que sofreu pelo Evangelho como nenhum outro. Eu tenho um estudo sobre os sofrimentos de Paulo, é na verdade incrível todo o seu percurso. Ele que foi convertido num perseguidor da igreja para um dos maiores ganhadores de almas do primeiro século, mas todo o preço que teve que pagar foi um preço incrível. E ele continua a dizer, e gostaria que retivessem esta expressão: alegrai-vos sempre, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. O cristão tem este privilégio, porque não são as circunstâncias que irão ordenar ou tomar o controle da nossa vida, porque o Espírito de gozo que está em nós, ele nos dá esta satisfação mesmo em situações diversas. E Paulo é exemplo disto. Estas palavras precedem a sua execução, a execução de Paulo, que tinha sido preso, levado para Roma, e ele sabia perfeitamente que o seu tempo de partir estava bem próximo, mas mesmo assim ele não era lunático, não era demente, nada disso, estava na sua perfeita faculdade psíquica, emocional, espiritual. Ele continua a dizer: alegrai-vos sempre. Porque isto não são palavras de homens, isto não eram palavras de Paulo, isto era Cristo em Paulo. Paulo está debaixo de inspiração e ele sabia perfeitamente que com o Senhor, seja qual for a circunstância, o crente tem gozo. Em segundo lugar, o crente tem paz, uma paz abundante. Veja o verso 7, diz lá: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nos contextos mais hostis e adversos, a paz de Deus pode-se fazer sentir. Eu tenho um episódio na minha vida, há alguns anos, numa primeira igreja que pastoreei,
numa cidade de nome Abrantes, e naquela altura eu tive um grande acidente de automóvel, fiquei sem o meu carro, e na altura os recursos eram tão poucos, não tinha dinheiro para a reparação, e entrei ali numa dinâmica de preocupação, como fazer, onde ir buscar recursos, etc, etc. Para abreviar a história, no meio daquela preocupação, daquela ansiedade, numa sexta-feira à noite, estava deitado e o meu quarto foi inundado com a presença de Deus, e a sua presença se fez sentir com uma paz sobrenatural. Eu não consigo explicar mais do que isto. Sei que parece que o ar era de veludo, mas eu senti uma paz incrível, uma paz sobrenatural, uma paz de Deus. E a partir dali todo o processo se desenrolou. Deus fez um milagre com os recursos que eu necessitava. Mas isto para vos dizer que mesmo numa prisão, mesmo na iminência ou de dias ou semanas que antecediam a sua ida para a morte, porque ele foi decapitado, mesmo no meio desta prova, ele diz que a paz de Deus, ele excede todo o entendimento. Nós não conseguimos explicar, provar, com palavras, com argumentos, do que é que estamos a dizer, só experimentando. Agora, isto é um privilégio do cristão. Tu podes experimentar esta paz, uma paz transcendente, uma paz incrível. Mesmo no meio da prova que estejas a passar, Deus pode te abençoar e pode te dar esta paz gloriosa. Isto não é paz de decretos, isto não é paz de políticos, isto não é paz de convénios, isto é uma paz que vem do céu, é uma paz que vem de Deus. Então a paz do Senhor é abundante para os filhos de Deus. Em terceiro lugar, outro privilégio de sermos cristãos é que temos um amigo com A grande, um amigo como não há semelhante, um amigo para além, mas muito para além do nosso melhor amigo que vive nas nossas relações. Nós temos um amigo sempre presente. Verso 9. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Já vimos a paz no item anterior, e agora estamos aqui. Eu gostaria de vos levar para este Deus, para este amigo que sempre estará convosco. E esta era a confiança de Paulo. Você agora percebe porque é que ele na prisão, ele tem essa consciência, porque ele sentia a presença de Deus. Você percebe como é que ele, a caminho da morte, não entra no desespero, não entra no clamor, não entra na angústia. Porquê? Porque mesmo até nessa altura, no caminho da morte, Deus estava com ele. Isto são conceitos que a nossa mente, por mais que se esforce, não entende, porque somos finitos, somos carnais, somos terrenos, somos limitados, mas estamos a falar da palavra de Deus, que é poderosa, que enche o céu e a terra. A palavra do Senhor é tremenda, e ela diz que o Deus da paz sempre, repita comigo, sempre estará convosco. A prática da obediência, Paulo fala nisto anteriormente. O que empreendeste, o que recebeste, o que ouviste, o que viste em mim, isso praticai. Então a prática da obediência atrai a presença de Deus em qualquer circunstância. Claro que a desobediência afastará o homem de Deus, mas a obediência atrai a presença de Deus. Louvado seja Deus. Eu estou a partilhar a palavra de Deus convosco e acreditem no fundo do meu coração que a minha alma está cheia da presença do Espírito. Quando nós falamos dele, quando mesmo sendo falhos e pecadores, e tantas vezes não somos a quem gostaríamos,
Mas Deus é maravilhoso. Louvado seja o seu grande nome. Eu louvo a Deus pela sua presença. Eu louvo a Deus porque Ele sempre está connosco. Louvado seja Deus. Desculpem a minha emoção, mas acreditem do fundo do meu coração que Deus se faz presente para aqueles que o amam, para aqueles que temem o seu nome, para aqueles que andam na sua presença. Deus se faz presente. Meu irmão, minha irmã, se tu estás a passar por provas, por angústias, por dificuldades, o que for, por escassez disto ou daquilo, o que tu precisas é da presença de Deus. Tens um amigo sempre presente. Ele é o nosso alimento, Ele é a nossa respiração, Ele é a nossa alma, Ele é o nosso espírito, Ele é o fogo da nossa vida. Que nos faltam os recursos, mas que nunca nos falta a presença do Senhor. Louvado seja o seu grande nome. Um amigo sempre presente em atitudes que nós tomamos, em provas que passamos. Muitas vezes perdemos pessoas que amamos. Por vezes perdemos amigos que conviviam connosco. Mas Jesus nunca nos abandona. Um homem, como diz lá a palavra de Deus, um homem pode ter muitos amigos, mas há um mais chegado que um irmão. É este amigo que eu estou a falar-vos. Ele está sempre presente nas nossas vidas. E gostaria de avançar um pouquinho mais, dizer que é outro privilégio do crente, ter um contentamento que não termina. Verso 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isto é incrível. Os homens procuram bens para se autossatisfazerem. Os homens procuram situações, realizações, lazeres, prazeres que o mundo oferece, que a vida oferece, para se alegrarem, para se satisfazerem. Mas o apóstolo Paulo está a dizer, mesmo no meio da pobreza, e ele passou por momentos difíceis, momentos de escassez financeira, de recursos, e ele diz que mesmo nessas alturas, ele aprendeu a contentar-se em qualquer situação. Porquê? Porque Deus, Ele é aquele que abençoa, a sua bênção enriquece a nossa vida, e mesmo que nos falte o pão, e há com certeza nesse mundo fora, irmãos, queridos irmãos, e outras pessoas que estão a passar por dificuldades incríveis, em que os recursos são tão escassos, se Jesus estiver presente. Ele completa, Ele sacia a nossa alma, Ele faz-nos dormir sem fome, Ele faz com que os corvos venham e abençoem a nossa vida. Tantos testemunhos existem de pessoas que, ao colocarem a mesa, nada tinham para pôr dentro dos pratos e oravam a Deus dando graças por aquilo que não existia, e Deus enviava recursos. Louvado seja Deus. Contentemo-nos com o que temos. Não ambicionemos coisas altas. Não entremos em frustração porque não conseguimos alcançar isto ou aquilo. Deixa que Cristo complemente a tua vida e sacia a tua vida. Contente com o que Deus te der e deixa a bênção de Deus satisfazer a tua alma e tu serás feliz. No mundo egoísta, materialista e consumista, o homem só se satisfaz com a posse, com o lucro. Isto é o que nós temos perto de nós. Com Cristo é em qualquer situação, quer na riqueza ou na pobreza, Cristo é o nosso contentamento. Riqueza ou pobreza, fartura ou escassez, prosperidade ou falência, Cristo, Ele é o complemento da nossa vida. Ele é aquele, isto é um privilégio do cristão,
Este é o tema da nossa mensagem, o privilégio, alguns privilégios de sermos cristãos. Já vimos que a sua presença, o seu gozo é constante. Já vimos que a sua paz, ela se faz sentir em situações adversas. Já vimos que é um amigo mais que presente. O contentamento não termina. E agora, ele também dá aos seus filhos um poder suficiente. Verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Todo o poder é um atributo da divindade, como sabemos. Em toda e qualquer circunstância, aquele que tem todo o poder nos fortalecerá. Não há, e temos na Bíblia, nos Evangelhos, no meio de tempestades, no meio de escassez de alimentos, no meio da enfermidade, no meio da morte, no meio, sabem, de tanta situação, de acusação, de tantas situações, nós vimos em Jesus um poder suficiente para atuar em qualquer situação. Poderemos sentir a tempestade, poderemos sentir ou entrar no forno de fogo ardente, podemos até entrar na cova dos leões, mas este poder suficiente em Cristo, em Jesus, estará lá para nos acalmar. Louvado seja Deus. Não olhes para a Bíblia e para os relatos das manifestações de Deus através da libertação do seu povo como assunto histórico. Aconteceu no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, mas já há milhares de anos. Não. Olha para eles como uma potencialidade e uma possibilidade para a tua vida hoje. Hoje, louvado seja Deus, é para hoje o poder de Deus. O crente tem este privilégio. Não é, sabemos e vejo, também estou na igreja local, e vejo a preocupação de tantos queridos irmãos que se renderam ao medo, que se renderam à preocupação, não saem das suas casas. Outras pessoas à nossa volta vivem. Eu estou a viver na casa de um familiar onde existem 3 lares de idosos e vejo muitas vezes a preocupação que existe, mas eu quero que saibam os meus familiares e tu que me estás a ouvir que existe um poder de Deus suficiente. Louvado seja Deus. Um poder de Deus que nos livra do mal. Um poder de Deus que nos protege. Um poder de Deus que nos dará descanso. Um poder de Deus que nos ajuda a tomarmos todas as medidas de segurança e devemos o fazer. Observar aquilo que os técnicos nos dizem, devemos o fazer, mas nunca perder a confiança no Senhor. Nós temos um poder suficiente. E por fim, termino em 6º lugar, privilégios do crente, provisão inesgotável. Verso 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Todos estes versos apontam para dias difíceis que podemos experimentar. Todos eles. Aliás, foram preferidos em dias de aflitos, dias de prisão, dias de incertezas prováveis, de escassez de amigos, de liberdade para anunciar a palavra, como Paulo tanto gostaria de fazer. Mas nós precisamos entender que, como estava a dizer, que podemos experimentar todos estes dias complicados, quer a nível físico, quer a nível social, quer a nível material, familiar ou espiritual. Mas em qualquer destas circunstâncias, Ele suprirá cada uma das nossas necessidades, como diz o texto. Muitas vezes não nos dará o que queremos ou o que pensamos que é melhor para nós, mas sempre nos dará o que precisamos.
É verdade que Paulo estava amordaçado numa prisão, não tinha liberdade para pregar o Evangelho, mas teve liberdade para escrever cartas às igrejas e abençoar a nossa vida e ser usado por Deus, porque estas cartas foram inspiradas pelo Espírito Santo e elas chegaram a nós e hoje temos a palavra de Deus rica. Louvado seja Deus. Nada se pode opor ao propósito de Deus para a nossa vida. Então, meus caros irmãos, irmãs, amigos, amigas, ouvintes, aqueles que têm o hábito de me seguirem no canal, vamos apenas recapitular para ficar bem vincado no vosso coração o privilégio que é de sermos crentes. Nós temos um gozo constante. A presença de Deus nos dá uma alegria que a mente do homem não pode conceber. Temos uma paz abundante. Diz que a paz excede todo o entendimento. Temos um amigo presente. Deus da paz será convosco. Ele estará em qualquer circunstância. Temos um contentamento, nós nos sentimos satisfeitos, nós nos sentimos realizados, nós nos sentimos abençoados, ou com muito ou com pouco. Louvado seja o Senhor. Isto é obra do Espírito, Senhor. Temos um poder suficiente para, em qualquer circunstância, o Senhor se revela a nós com poder, com graça, com a virtude do Espírito. E milagres acontecem e somos de bênção para os demais. E, por fim, nós temos uma provisão inesgotável. Deus envia os corvos, Deus envia o libertador, Deus envia todas as coisas que estão à sua mão para abençoar e para nos dar esta vitória e caminharmos assim até que Ele nos chame para a sua presença. Que Deus te abençoe. Uma vez mais, quero-vos agradecer do fundo do meu coração o estarem-me a ouvir. Digam, deem-me o vosso feedback, subscrevam, acionem lá o sininho para receberem novas mensagens, divulguem pelos vossos amigos. O meu objetivo é isto mesmo, é o que de graça recebi da parte de Deus, partilhar convosco de forma simples, também não sei fazê-lo de outra forma, mas que Deus ricamente vos possa abençoar. Do fundo do meu coração, eu vos desejo isso. Obrigado.